Primeiro ponto que eu quero mostrar para você, a gente chama de recurso administrativo, né, hierárquico, propriamente dito, é esse galho laranja aqui, tá? E existe um outro recurso que ele é chamado de pedido de reconsideração, que a gente vai utilizar de forma residual, isso é, qualquer outro ato do qual não caiba um recurso administrativo, tá? E também a gente vai entrar com recurso administrativo contra a aplicação de sanções. Então vamos ver quais são essas hipóteses. Vamos falar um pouquinho ainda do recurso hierárquico, do recurso propriamente dito, né, o recurso administrativo, que a gente vai poder utilizar nas seguintes situações. Primeiro, eu vou poder recorrer da decisão que indeferiu a minha pré-qualificação. Então, a pré-qualificação é um instrumento auxiliar que nós temos uma aula específica te mostrando exatamente como é que funciona a pré-qualificação. Se a decisão do órgão for pelo indeferimento da minha pré-qualificação, eu posso entrar com recurso administrativo, tá? O segundo ponto que eu posso recorrer é se eu tentar me inscrever lá no registro cadastral do órgão e for indeferida a minha inscrição. Então, sobre a inscrição no registro cadastral, sobre a alteração ou sobre o cancelamento do registro cadastral, também são atos que cabe esse recurso administrativo. Um dos recursos que a gente mais utiliza é esse aqui, ó, em relação à fase de julgamento das propostas e de habilitação. Então, exatamente no procedimento, no julgamento da licitação, aquela decisão do órgão pela habilitação ou pela inabilitação, pela classificação ou pela desclassificação ali das propostas, né? A gente pode, então, interpor o recurso e aqui ele tem algumas etapas. Quais seriam, então, as etapas quando o recurso ele for interposto em função da habilitação, da fase de habilitação ou da fase de julgamento das propostas? Primeira etapa é que eu preciso manifestar de forma imediata a minha intenção de recorrer. Então, se eu não manifesto aqui, ó, de forma imediata a intenção de recorrer, eu tenho a preclusão do meu direito e aí não cabe mais recurso sobre aquele fato. Agora, um ponto importante que você pode ter percebido aí em relação ao regime anterior, lá no pregão, né, que o pregão, no regime anterior, ele exigia, quando eu fosse entrar com recurso, que esse recurso ele fosse manifestado de forma imediata e motivada. O que aconteceu aqui? O legislador, na Lei 14.133, para receber mais vídeos e aprender a como se tornar um analista master de licitações, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos. Ele excluiu a motivação. Isso significa que, para o legislador, eu poderia simplesmente manifestar imediatamente a intenção de recorrer. Senhor agente de contratação, senhor pregoeiro, quero recorrer contra a habilitação do meu concorrente aqui do primeiro colocado. Quero recorrer contra a classificação do primeiro, segundo e terceiro colocado. Quero recorrer contra a minha desclassificação ou contra a minha inabilitação. Mas ele não trouxe ali o quesito de motivar, né? Isso é importante porque a gente deixa a manifestação de forma imediata, mas acaba tendo uma flexibilidade maior se no momento que eu vou analisar ali, quando eu manifestei a minha intenção, quero recorrer, depois eu vou fazer uma análise, vou verificar quais foram os erros naquela licitação, isso me traria uma flexibilidade a princípio de eu poder manifestar nas minhas razões de recursos algum outro ato que eu não mencionei e que eu verifiquei que aconteceu. Então, por exemplo, eu estou lá analisando, a princípio eu ia recorrer contra a habilitação do primeiro colocado, e aí analisando ali eu verifico que tem um erro também na classificação de proposta de um dos concorrentes. Então, eu poderia trazer esse fundamento? No meu entendimento, sim, porque uma vez que o legislador tirou esse requisito de motivação, ele deixa aberto para que durante as razões recursais eu consiga incluir as razões que eu encontrei, tá? Agora a gente vai ter que verificar como que isso vai funcionar frente a cada entidade, tá? Cada entidade pode, de repente, baixar ali
uma regulamentação específica, prevendo que o quesito de motivação entraria nessa manifestação imediata, e o edital também poderia trazer essa regra, tá? Aí nós teríamos que nos adequar à regra que foi trazida aí pelo edital, conforme a legislação daquele ente, conforme a legislação daquela esfera. Isso é, se de repente aí no estado que você está num órgão estadual e a sua esfera estadual lança um regulamento prevendo que essa manifestação teria que ser imediata e motivada, isso vai constar no edital e aí os licitantes vão ter que atender a esse requisito, ou seja, manifestar de forma imediata e motivada significa as razões que eu indiquei, que eu motivei lá nessa primeira fase, elas devem coincidir com as razões que eu vou fundamentar nesses 3 dias aqui das razões de recurso. Isso é, se eu levanto a motivação contra a minha inabilitação, somente isso, no momento que eu vou fazer aqui minha razão de recurso, eu não tenho como trazer um fato novo, não tenho como falar sobre a classificação do meu concorrente, tá? Claro que tem uma técnica que a gente faz isso, né? Eu sempre utilizava isso já na égide da Lei 8.666. Qual que é essa técnica? Os motivos que por algum motivo eu não vi no momento da sessão e eu não manifestei de forma motivada, o que eu faço? Eu faço as razões de recurso, coloco como recurso administrativo aqueles fatos que eu motivei de forma imediata e os fatos que eu não motivei, o que eu faço? Eu coloco assim, né? Deixo claro, olha, quanto a esses novos fatos, sei que não foram manifestados de forma imediata e motivada, mas pelo princípio da autotutela dos atos administrativos e pelo direito de petição constitucionalmente assegurado a qualquer cidadão pelo artigo 5º, inciso 34, linha A da Constituição Federal. Eu trago aqui, ó, pelo princípio da autotutela também, onde os órgãos públicos eles precisam corrigir os seus atos se tiver algum vício. Eu estou trazendo aqui esses fatos para que você também possa analisar, senhor pregoeiro, né? Então, isso é algo que a gente vai poder continuar utilizando, eu vou poder lançar a mão se, por acaso, a legislação do ente estadual, do ente municipal, ou aquele edital trazer, então, uma formatação, uma modelagem para essa manifestação aqui, um pouquinho diferente, prevendo também o quesito de motivação, tá, pessoal? Então, fiquem atentos em relação a isso, fiquem atentos em relação a isso, tá? Agora, se tiver lá manifestação imediata, então não há, assim como a Lei 14.133 trouxe, não há o quesito de motivação. Então, eu poderia simplesmente falar, eu quero recorrer. E depois eu vou verificar contra o que eu vou recorrer, se eu vou recorrer contra A, contra B, contra C, tá? Essas teses, elas são teses defensáveis, né? E a gente vai ter que aguardar, então, se as legislações, né, os regulamentos específicos vão trazer um detalhamento maior a respeito desse quesito de motivação. Por enquanto, não. Por enquanto, o único requisito que trouxe foi precisa manifestar imediatamente a intenção de recorrer, mas não disse nada sobre ter que motivar, fundamentar ali no momento quais são os atos pelos quais você vai recorrer, dando essa abertura, essa flexibilidade que eu apenas manifeste, levante a mão, fale que eu vou recorrer e nos 3 dias eu coloque todas as razões que eu ache que houve um erro ali no julgamento daquela licitação para que o pregoeiro ou agente de contratação reavalie aquelas questões, tá? E para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se.